a minha rota, ela tem sido o turismo, atualmente. O turismo que nos leva a tantas rotas, mas não somente um turismo da perspectiva tradicional, rodoviária, mas um turismo que ele proporciona uma transformação da sociedade. Então, atualmente, eu gosto de dizer que eu trabalho com afroturismo, e o meu maior papel dentro do afroturismo é contar outras narrativas. E nesse papel de contar outras narrativas, eu incorporo o papel da guia educadora. E então eu me considero uma guia de turismo, mas que leva consigo nas suas narrativas um papel de educadora. Me responsabilizo pelo meu papel de educadora diante, de uma mediação ali com pessoas e formando opiniões, transmitindo ideias, histórias, narrativas. O papel do guia educador, ele é muito interessante porque ele é essa facilitação entre uma pessoa e um território. Então, quando a gente pensa nessa facilitação, a gente só pode pensar em coisas boas. Porque se a gente tem uma pessoa que nos mostra a história, a cultura de um lugar, todo o seu valor, os seus bens patrimoniais, culturais, morais para uma sociedade, a gente valoriza, a gente se identifica. E fazer parte desse papel eu adoro, assim. Gosto mesmo, é uma coisa que me inspira. Gosto muito, assim, uma vez teve uma turista pequenininha, uma criança, e levei ela para São Paulo e a gente, enfim, fez lá o centro histórico e tudo mais. E encontrei ela no Mercadão de Piracicaba e ela veio correndo assim pra mim e falou: "Olha, mãe, a tia que me levou para São Paulo". Isso, assim, não tem nem valor, né? Dessa importância da mediação de um guia educador. Então, esse papel aí, eu acredito também que ele deva ser mais aprofundado pelos profissionais de guia de turismo, ele deve ser mais repensado na importância, nessa responsabilidade que o guia deve ter ao guiar, ao conduzir um grupo. E aí, observando isso também, até busco sempre estar conversando com os meus parceiros, guias, sobre isso, para ver se eu planto a sementinha, né? E pensar também de forma bem profunda na importância, né, de repensar formas de educação. Então, não deixar de entender o turismo como uma ferramenta metodológica, né, de estudo. Estudo fora da sala de aula, mas não deixa de ser um estudo. E um estudo que, se você for ver, que ele é um estudo não só de história e geografia, mas um estudo da vida. Porque você está na rua, e na rua você tem tudo que perpassa o seu corpo, você tem tudo ali, né? Tem as pessoas diferentes, tem a natureza, os prédios. Então ele é um estudo extremamente importante para o ser humano, porque ele perpassa tudo. As nossas subjetividades, o nosso corpo, a nossa memória coletiva, ancestral. Então essa é a minha inspiração, essa é a minha rota. É muito interessante pensar assim, vamos supor, estamos lá na Praça José Bonifácio, que é um lugar que todos os piracicabanos conhecem, é um lugar que todos passamos, e a população mora ali, está ali sempre, cotidianamente, criando aquele significado da praça. E aí chega um guia de turismo educador e conta para essa população que na Praça José Bonifácio era um antigo Pelourinho. E aí você passa pela Praça José Bonifácio agora com outro olhar. E esse é o papel do guia educador, é de reconstituir, reconfigurar o seu olhar no mundo, o seu olhar naquele território. Ainda mais se é um guia que vive ali, né? Eu, sendo piracicabana, quando descobri que é a Praça José Bonifácio, um lugar onde acontece hoje manifestações artísticas, culturais, um lugar que foi revitalizado, ele teve esse histórico, a gente conseguiu reconstituir esse significado e transformar em outros, pra mim, assim, mudou tudo. Nunca mais foi a mesma Praça José Bonifácio. Outra coisa que eu gosto sempre de dizer também para os meus turistas, quando eu estou conduzindo eles, é que nós
um lugar diz muito mais sobre um lugar o que não é dito. Então, por exemplo, a gente sabe que aqui é o Engenho Central, mas a gente conhece muito mais o Engenho Central com as coisas que a gente não sabe, com as coisas que não são reveladas na história. E esse resgate da memória é um espaço de poder. A memória é uma disputa de poder. E aí o guia de turismo, ele perpassa esse lugar de poder, porque uma hora ele tá ali naquela narrativa que é a oficial, uma hora ele perpassa para outras narrativas, reconstitui outros significados com seus turistas, e aí aquelas pessoas passam a ser outras, porque elas agora conhecem a profundidade daquela história, elas conhecem, né, tudo que passou por ali e até conseguem linkar, né, algumas coisas. Então, às vezes, algumas pessoas já relataram para mim de sentir alguma energia ali próximo ao coreto da Praça José Bonifácio, às vezes achar que é um pouco mais escuro, que era onde era o Pelourinho, por exemplo, né? Porque no fim a gente tem essa memória do corpo, né? A gente tem essa memória coletiva que nos conta muito da nossa história. Então, isso também é uma coisa que eu gosto muito de pensar e refletir dentro do meu papel de guia, né? Essa coisa de trabalhar com a memória da sociedade. E falar de memória é falar de patrimônio. Falar de patrimônio é falar de um bem. Falar de bem, né, é estar falando de valores éticos, morais, psicológicos, históricos, né? Falar dos legados da sociedade. Tem também um exemplo de guiamentos que acontecem, pensando no afroturismo, essa reconstituição de narrativas, em São Paulo, por exemplo, o triângulo, né, histórico de São Paulo, que temos lá a Igreja da Sé, o Mosteiro de São Bento, né, todo o nosso triângulo ali no centro histórico, ele foi construído, as igrejas ali foram construídas por um arquiteto negro, que revitalizou toda uma noção de arquitetura existente antes, né, num período colonial. Então, quando a gente conta essa nova ideia de pensar na arquitetura de São Paulo, né, que foi pensada por uma pessoa que entendia de tecnologias africanas, que era as tecnologias de colocar pedra sobre pedra e construir, né, as escadarias, construir os monumentos que estão até hoje, a gente passa a olhar para a arquitetura de São Paulo como outra, cara, porque foi o primeiro arquiteto negro, né, do Brasil, podemos dizer, e que estava lá revitalizando um estilo arquitetônico que passou, se não fosse Tebas, o que seria hoje, né? Então, aí depois que a gente passa a entender isso, nunca mais a gente vê o triângulo histórico de São Paulo com a mesma cara. É legal a gente perceber também, pensar, refletir sobre o que tem a ver, né, esse papel de guia educador para o futuro e para o passado, né? Porque eu acho que na verdade é uma via de duas mãos, porque ao mesmo tempo que o guia de turismo ele está mantendo um legado, resgatando uma história, redefinindo, né? Fazendo com que as pessoas entendam todo um processo que aconteceu lá atrás, ele também está fazendo uma manutenção, está cultivando coisas para um futuro, né? Já que a gente nunca consegue entender, ter uma concepção de futuro e até mesmo presente, a gente consegue só ter uma leve concepção do agora, a gente na verdade tem mais certeza do passado, então a gente está sempre trabalhando ali nesse campo, né? Porque pensar no futuro é muito subjetivo, mas quando a gente tem uma noção histórica, quando a gente tem uma noção social do que aconteceu, a gente consegue com certeza pensar numa sociedade, em patrimônios muito mais saudáveis, muito mais conservados, preservados. Afinal, se eu conheço a minha história, eu valorizo, eu me identifico, né? E consequentemente eu amo, eu defendo, eu luto por aquilo. Então essa questão em relação ao futuro da sociedade e os guias de turismo é muito interessante de se pensar. Se você for pensar, eu acredito que daqui para frente a educação ela não vai ser mais do jeito que ela está hoje. A sociedade ela já está passando por um momento do ser humano pedir ferramentas novas para entender e conhecer o mundo. E então eu acredito que o turismo ele está nessa linha,
da inovação da educação. Ele é uma ferramenta potente para a gente pensar na educação das pessoas, porque se você for ver, quando você está ali turistando, você está sentindo o cheiro, você está saboreando, você está no território, está pisando, né? Você está vendo a cultura. É com certeza uma experiência para além, né? Muito além. Então eu acho muito importante aí ter essa concepção assim.